Oi, eu sou o Lucipri e esse é o Poc Pop. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre RuPaul's Drag Race, fazendo a análise do terceiro episódio que foi ao ar na semana passada. Então vambora, que essa é grande. Como todo início de episódio, elas estão voltando da eliminação, entrando na workroom e olhando no espelho a mensagem que a Queen deixou. Dessa vez, quem saiu foi a Scared Cat, e todas elas admitem que apesar dela ter 19 anos, ela foi uma forte candidata. Todas mais ou menos, né? Eu acho que a The Vivienne não deve concordar com isso, não tinha colocado ela em último lugar lá na fila, né? Eu achei legal também que eles colocaram no sofá, aquele sofá que tava aparecendo enquanto elas estavam no Untucked, colocaram ele agora também lá no comecinho do programa, e eu senti bastante falta disso nos dois outros episódios. Acontece constantemente no RuPaul's Drag Race dos Estados Unidos, e eu achei legal elas terem aquele lugarzinho para elas conversarem um pouco sobre o que aconteceu na runway e como foi o desafio, como elas estão se sentindo. Passado esse momento de conversa, cada um se desmonta, o dia passa, RuPaul chega na workroom no dia seguinte, com todas lá, e anuncia o Mini Challenge. O Mini Challenge é uma performance em volta de um poste, estilo renascentista, com umas músicas bem da época, e quando a música para, ela é trocada por Peanut Butter do RuPaul, e aí quando ela chama uma das queens, ela tem que ir lá pra frente do poste e fazer uma dança memorável. Pra mim, a melhor de todas essas foi a Crystal. A Baga ficou um pouco sem entender desde o começo a explicação, mas pra mim a melhor performance foi a da Crystal. Porém, quem ganhou o desafio foi a Cheryl Hole. Por quê? Ela ganhou porque ela fez Dead Drop, ela caía que nem as queens dos Estados Unidos, e a gente bem sabe que a RuPaul é louca por um Dead Drop, e a RuPaul é dos Estados Unidos, então é um pouco mais cultural pra ela essa parte. Acredito que ela tenha ganhado por causa disso, ela pegou a RuPaul por causa disso. Eu particularmente acho um pouco chato o Dead Drop, desde que aconteceu a primeira vez no programa, desde que isso meio que virou uma tradição, acontece constantemente, às vezes é até desesperado, a Queen faz um Dead Drop num lip sync num lugar que não tem nada a ver, não precisa de verdade mesmo. Com a Cheryl campeã, a RuPaul anuncia a entrada de uma Queen, e a hora que a gente olha pro lado, a Raven está entrando em cima de um carro cheio de tranqueira dentro. A Raven tem o tipo de humor que eu amo, aquele humor ácido, direto, e as queens morrem de rir quando a RuPaul pergunta se a Michelle Visage sabe que ela tá com o carro dela, e a Raven diz que aquela vadia tá lá no porta-mala. A The Vivienne elogia a Raven falando que ela está linda, e a Raven fala que ela vai falar que ela também só por educação. Lembrando que as queens tiveram que se maquiar em 15 minutos pro desafio Mini Challenge, por isso elas estão horríveis. A RuPaul anuncia que as queens vão ter que construir um look com as coisas que estão dentro do carro que a Raven trouxe. Nesse momento a Raven se retira, todo mundo dá tchau. Raven é muito injustiçada, meu Deus, ela devia ter uma coroa. E a vantagem da Cheryl por ter ganho o desafio Mini Challenge é que ela tem 15 segundos a mais que as outras queens pra pegar o que ela quiser antes dela. Passou os 15 segundos da Cheryl, todas atacam o carro, depenam as coisas que tem dentro. E aí, a hora que elas começam a conversar, e entre elas a gente começa a perceber que a Crystal e a Divina têm uma vantagenzinha ali porque elas sabem costurar. A RuPaul volta pra workroom e conversa com todas as queens, com o intuito de conhecer um pouquinho melhor, porque esse momento não aconteceu até agora, e saber mais ou menos o que elas estão planejando pro look da runway. Eu não vou falar sobre o que ela falou com todas as queens, eu vou destacar algumas coisas que eu acho importante. Quando a Mama Ru vai conversar com a Vinegar, ela pergunta qual é a ideia dela, porque ela tá olhando na mesa e ela vê escova de dente, um assento de privada e acha que tá um pouco confuso. Aí, quando a Vinegar dá meio que uma explicada, a RuPaul fala que ela não vem entregando looks muito complexos e que o estilo dela é mais ou menos uma colcha de retalhos. Ela conversa também com a Divina, que tá bastante claro o que vai fazer. Ela até já fez um desenho, pelo desenho a gente já vê que tá bastante legal, que vai ser da hora. A RuPaul aposta bastante nela. Diz que não precisa ficar preocupada porque ela realmente arrasou no desafio de atuação. Eu nunca vi a RuPaul ser tão gentil assim, sem forçar tanto uma cena. E aí aconteceu uma coisa que eu até achei que demorou pra acontecer. Ela foi conversar com a Crystal e ela perguntou o porquê do estilo da Crystal, por que ela não depila o peito e as axilas. E aí a Crystal respondeu o seguinte: eu vejo drag como uma gama de gêneros e gosto de pegar um pouco de cada um e juntar para confundir as pessoas. Olha, se confunde ou não, eu não sei, mas eu acho maravilhoso. RuPaul se retira, todas as meninas voltam a trabalhar, e nesse momento a gente percebe que a Santin Wong e a Vinegar construíram uma amizade bem legal nesse tempo de gravação do programa. Elas deixam bastante claro que elas contam uma com o apoio da outra ali dentro. Ai, eu achei bem fofo.
Depois de alguns dramas, Vinagar trocando os planos dela, Santin Wong não recebendo muito bem as críticas, porque ela tava querendo costurar uma coisa no plástico e é muito complicado, não estica, ela tinha que ser muito justa e muito certeira. Depois de tudo isso, elas começam a se arrumar pra Runaway. Enquanto se arrumam, a Blue pergunta pra Divina como foi o começo da carreira dela, já que existe 15 anos de diferença de idade entre uma e outra. A Divina diz que ela começou a fazer drag em 2006. Esse foi o primeiro cachê de verdade que ela ganhou e que ela vê uma grande diferença nisso, de que hoje, com o boom da internet e especialmente do programa, é muito mais fácil, todo mundo quer ser drag e é mais fácil você encontrar um tutorial na internet, encontrar como fazer a sobrancelha, encontrar como fazer um contorno, encontrar todos os materiais prontos pra você construir uma drag. E ela não foi assim, ela precisou construir a drag dela do nada. E vamos combinar, né? Ela construiu muito bem. A Divina é incrível. Do outro lado da sala, Baga, The Vivienne e Crystal estão conversando porque elas acham que elas são as 3 mais fortes da competição. Na verdade, quem ditou isso foi a Baga Chips. Ela acha que as 3 são as mais fortes, diz que ela é a rainha do humor, a Divina a rainha dos looks e a Crystal a rainha de qualquer coisa. Toma cuidado aí, meu anjo, super confiança não é muito legal. No palco principal, o primeiro look é sempre dela, Mama Ru, e ela estava linda. Eu tô amando essa crescente de looks nesse programa. Ela tá trazendo um mais lindo que o outro. Esse look desse episódio é o look da promo, aquele vestidinho lindo, cheio de babado, vermelho com as pernas de fora, que eu amo quando ela usa look assim. Tô gostando de ver esse empenho, RuPaul. Já na passarela, as queens vão desfilar os looks que elas fizeram, enquanto eu vou comentando algumas coisas aqui, vai passando a imagem deles pra vocês dando uma olhada. Eu achei alguns deles até bem executados, apesar de serem mais do mesmo, ficaram legais. Um deles é o da Cherry Hulk, eu acho que ele é bem mais do mesmo, mas eu achei ele bonito, inclusive. Quando ela tava construindo na workroom, eu não achei que ia ficar legal. Me pareceu bastante confuso ela explicando e falando as coisas e também montando o look, que apareceu algumas vezes. Mas a hora que ela entregou na passarela, eu até achei bonito. Um pouco pobre, um pouco mais do mesmo, como eu disse, mas achei bem bonito. Também gostei do look da Santin Wong. Apesar de simples, o trabalho foi bem feito. Ela costurou o terno em plástico, como eu tinha dito antes. E ele ficou bem legal, apesar de ser bastante simples. Encaixou bem no corpo dela. Fora isso, os outros entregaram uns looks meio esquisitos. Eu já vou falar quais os meus 3 preferidos, mas os outros entregaram algumas coisas estranhas, que basicamente não tinham costura. E aí fica aquela dúvida. Não é meio estranho que eles já assistindo tanto RuPaul's Drag Race se inscrevam no programa sem saber costurar? E foi exatamente o que a Michelle Visage falou. Eu tô pensando nisso desde a hora que o programa começou, desde a hora que elas começaram a costurar, e alguns falaram, eu não sei costurar. Gente, são 15 temporadas. Como você entra, como você se inscreve no programa sem saber costurar? Independente de você manda fazer a sua roupa ou não, saiba o básico pra se inscrever nesse programa. Os meus looks preferidos foram da Divina de Campo, The Vivienne e Crystal. Hora das críticas, todas enfileiradas. De cara, a RuPaul salva a Blue e a Baga Chips. O look da Baga tava horrível, péssimo, ela merecia estar no mínimo no bottom 2. E o look da Blue tava muito bonito mesmo. Ele parecia bastante aqueles looks que as queens usaram na promo do All Stars 1, olha aí. Merecia pelo menos estar entre as melhores da semana, não só salva, né? Depois de elogiar bastante a The Vivienne e a Crystal, a RuPaul anuncia a Divina de Campo como campeã da semana. Mais que merecido, o look dela tá impecável. Inclusive é feito com plástico também, com aquelas sacolas de mercado. Não existem maiores problemas lá na workroom enquanto elas estão conversando e os jurados fazendo as avaliações dele. Quando elas voltam pro palco, o Paul anuncia que Santin Wong e Vinagar vão dublar pela sua vida. E isso choca bastante, você consegue ver a reação da galera ali atrás. E principalmente choca a Vinagar, porque ela achava de verdade que ela ia pro bottom com a Cheryl Hole. O lip sync começa e eu sinceramente achei esse lip sync o lip sync mais fraco até agora. Merecia aquele famigerado meh da RuPaul. Apesar de fraco, Santin Wong entregou movimentos bem legais. Teve um momento que ela tirou a saia. Normalmente eu não gosto quando a Queen faz isso, porque normalmente isso demonstra desespero da parte dela. Tipo, eu preciso ganhar, então eu preciso chamar a atenção. Mas no caso da Santin, não. Ele foi tirado com calma, de uma maneira correta, que deu uma ênfase melhor pra música e pra performance dela. Ficou muito bonito. E pra mostrar que isso é feito realmente no desespero, no final do lip sync, a Vinagar dá uma levantada monstra na saia, como se estivesse arrancando, muito desesperada mesmo. Dessa vez,
Sun Ting-won permanece na competição e a Vinegar leva essa Shea Away. Por fim, eu achei o episódio bem justo, desde a campeã do desafio até a eliminada, que foi a Vinegar, porque ela vem entregando coisas bem simples e bem pobres mesmo desde a primeira semana. Eu estou ansiosíssimo pro próximo episódio, que é o Snatch Game. Eu não costumo gostar do Snatch Game, mas eu vi algumas coisas, eu li algumas coisas e eu estou bastante ansioso, então vamos ver o que o próximo episódio tem pra nos oferecer. Se você gostou desse review, já deixa o like, se inscreve aqui no canal que toda semana tem um review novo de RuPaul's Drag Race aqui pra vocês. Então é isso, beijos!